do sacrifício do touro santo, aparece a representação de constelações e também a disposição que tinha com a ordem da astronomia, isso bem detalhado. No fim do ano 70, por algum motivo que não sabemos, ninguém nunca pensou de fazer uma interpretação do culto mitraico em termo astronômico. O que estava de acordo com o ano 70 é que a principal imagem do culto de Mitra era um evento feito com precisão. A precisão do equinócio é o movimento da esfera terrestre, parecida com um peão, que faz mudar de uma forma muito lenta a rotação do nosso planeta em comparação com a estrela permanente. Uma volta completa dura 26 mil anos. Segundo o estudo do professor David Poulantzas, ele é historiador do mitraísmo, não seria um autêntico mapa do céu com a interpretação mediante uma precisão. Utilizando essa chave de leitura, e muitos elementos parecem se encaixar com a outra. O animal sacrificado é o símbolo de uma era terminada. E o seu sacrifício indica uma passagem para uma nova era. A figura do touro é a representação de Taurus, de escorpião, escorpião, do cão, cão menor, da serpente, hidra, do corvo, corvo, e da espiga, que aparece no rabo do touro, que representa a espiga, a estrela mais iluminada do signo de Virgem. Cronologicamente, a Era do Touro termina no ano de 1300 a.C., que corresponde ao período que muitos estudiosos acreditam ser o tempo do início do culto mitraico. A Era de Áries tem uma conclusão, ao zero, o período que nasceu Jesus. Precisamos fazer duas perguntas. Primeiro, por que os antigos davam tanta importância ao período de passagem das eras das constelações? Mas por que o mais importante ritual de Mitra acontece exatamente a 25 de dezembro? Os antigos acreditavam que a cada era, com precisão, a Terra teria uma particular influência cósmica. A passagem de uma era para outra trazia, na visão deles, uma forte mudança na consciência e na capacidade da natureza humana. Mitra, ao derrotar o touro, assumia um importante papel. Ele fechara a Era de Touros e dava início à Era de Áries. Seguindo essa teoria, é importante parar no ponto que 25 de dezembro é muito próximo ao solstício de inverno, que também é o momento de transição. Nesse dia, o tempo em que a Terra é iluminada pelo Sol aumenta No passado, o próprio 25 de dezembro se comemorava nele a festa do Sol Invictus, ou seja, o Sol que dava vida ao novo ciclo anual. E é fato que o cristianismo escolheu a mesma data para a festa mais importante anual. Vi sono due elementi che tradizionalmente vengono indicati come un possibile recupero cristiano di tradizioni mitriache e sono ben noti. Cioè, da una parte l'uso di festeggiare il Natale il 25 dicembre e dall'altra delle tradizioni apocrife, cioè che appaiono in una letteratura non canonica, che si riferiscono alla nascita di Gesù in una grotta. Agora, definitivamente, você tem certeza absoluta de que não se trata daquele que morreu no madeiro há 2000 anos atrás. Porque aquele nunca se chamou Jesus Cristo. Jesus Cristo tem 350 anos. Porque aquele
não nasceu em 25 de dezembro. E também aquele não nasceu numa grota. Grota é lugar de Mitra, Jesus Cristo, e não de Yahushua, aquele que verdadeiramente morreu pelos nossos pecados e que nele está o nome do Criador. É uma outra pessoa, um outro nome, uma outra personalidade. E agora eu creio que você não tem mais dúvidas, porque o que essa especialista diz é realmente um fato, é marcante e é definitivo. O Jesus Cristo romano-grego nasceu em 25 de dezembro e ainda hoje o cristianismo que está aí, que é o mitraísmo, comemora essa data. Algumas denominações protestantes chegam a fazer cantatas de Natal. Todas as denominações protestantes comemoram, inclusive trocando presentes e fazendo amigo oculto. E isso tem a ver com Jesus Cristo, Mitra, que nasceu na grota. Mas jamais, em tempo algum, teve algo a ver com verdadeiramente o Filho do Criador, que não sabemos a data do seu nascimento, mas sabemos que não foi em dezembro, porque fazia frio, e por muitas outras questões que estão narradas na Escritura, e que de maneira nenhuma também nasceu em grota, e que de maneira nenhuma mandou você comer pão e beber suco de uva, mas mandou você repartir o corpo, que é o corpo dele próprio, de forma espiritual. No culto de Mitra, para atingir o próximo nível, deveria-se passar por provas muito duras. Estamos exatamente no lugar, Mitreio, onde tudo isso acontecia. 7 provas que os fiéis tinham que superar para chegar a uma completa purificação. Os guerreiros romanos, que na maior parte eram iniciados no culto mitraico, ele encontrava interesse em atravessar 7 céus e 7 esferas planetárias. Cada esfera planetária é representada de um modo do ser humano, uma modalidade humana. A primeira fase é a fase de Mercúrio, em seguida vem a fase de Hermes. E se o primeiro estágio era associado ao planeta Mercúrio, o segundo, Ninfos, era ligado a Vênus, e para o iniciante corresponde a um novo nascimento. O terceiro estágio era governado da morte, e tinha como símbolo um soldado. O quarto grau, ligado a Saturno, era representado por um leão. O quinto estágio, colocado pela proteção da Lua, representado por um persiano. O iniciado tinha que lutar com seus próprios medos. O sexto estágio era Hélios Dromos. Era o guia do sol, que era caracterizado de uma coroa com 7 raios. E enfim, o sétimo grau da iniciação, o mais alto, que se chamava de Péter, ou Padre, era associado a Saturno e tinha como símbolo essa mesma divindade. A única crônica escrita encontrada até agora é no que se chama de papiro mágico, mas a essas evidências não se deram muito valor. Elas poderiam estar contaminadas pelo sistema religioso. Voltando cerca de 4 séculos depois de Cristo, esse teste indica que o culto de Mitra tinha uma meta: conduzir para a vida eterna, que poderia ser liberada com a influência dos astros, no que determinava o destino dos homens. E justamente graças ao ato de Mitra, pôde-se, com a morte do touro, passar as pessoas da morte, agora, para a vida eterna. Grande mistério ligado ao culto mitraico ainda não foi revelado. Que segredo tinham os sacerdotes quando trabalhavam no mitraísmo? Vimos que tem muita coincidência com o cristianismo. A salvação eterna, o 25 de dezembro, o batismo. Mas quem copiou quem? Nem mesmo sabemos em qual período do tempo exatamente os dois cultos entraram em contato.
Mesmo assim, a história e o tempo já deram sua sentença. E no final de tudo, o cristianismo teve a melhor parte. Foi reconhecido pelo Império Romano. A distância de séculos de declínio do mitraísmo. Entrar no templo mitraico tem até hoje uma interrogação que se refere ao destino do homem com relação ao cosmos. Talvez muito mais complexa do que possa a sociedade contemporânea perceber. Talvez você a vida toda tenha se perguntado: por que o Jesus Cristo veste roupas romanas? E agora eu creio que após assistir a este vídeo, a esse documentário, você não tem mais dúvidas, pois você viu a mesma vestimenta do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, a mesma vestimenta das fotos do Jesus Cristo que você conhece, sobre o corpo do sacerdote mitraico. E agora você não tem mais dúvidas. Eu creio também e espero que esse documentário possa ter esclarecido muitas outras questões a esse respeito dentro do seu próprio entendimento. E peço a ti que continue pesquisando, porque muito mais informações que eu não consegui captar, com certeza você conseguirá obter, e assim irá ainda melhorar ainda mais esse trabalho de esclarecimento da verdade a tantos que ainda dormem e que precisam ser libertos, libertos do cativeiro religioso, porque está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se as pessoas ainda estão presas no aprisco, certamente é porque não conheceram a verdade, porque no dia que conhecerem, estarão livres para servir verdadeiramente ao próximo, e assim servir do jeito que nos pede o nosso Criador, o nosso Salvador. Muito obrigado pela sua atenção. Quer dizer, é simples, realmente. Jesus, ninguém sabe quando é que ele nasceu, ninguém sabe quando é que ele morreu, em que anos morreu, nem em que dia morreu. O nascimento de Jesus é celebrado a partir do século IV, do Papa Júlio I, mais ou menos de Júlio I, por causa do Deus Sol, do Deus Mitra, e por causa das Saturnais do Império Romano. Portanto, havia o grande Deus Sol, com as Saturnais, era o Deus do Império Romano, o defensor do Império Romano, o Sol, que depois que nos traz a vida. E então começou-se a dizer que realmente não, o verdadeiro Sol realmente é Jesus Cristo, porque os cristãos, a certa altura, com a liberdade, quando tiveram a sua liberdade, depois do Constantino, começaram a cristianizar tudo aquilo que era pagão. As festas pagãs, nós somos fruto de imensas festas pagãs. Portanto, cristianizamos as festas pagãs. A palavra greco-romana, Cristo, que vem de Crestos, significa crista. É por isso que você observa no capacete romano dos soldados o símbolo do seu deus, o deus Mitra, o deus Sol, a crista do capacete romano. É por isso também que você vê na cabeça de alguns deuses romanos, inclusive do próprio Mitra, a crista, que significa exatamente os raios do Deus Sol Invictus. Pesquise mais.